Olá, bom dia. Retornando aqui no meu caminho de estudo, percepções sobre aquilo que eu quero compartilhar com vocês, o estudo que eu estou fazendo do Tratado da Santíssima Virgem da Maria, né? Então, essa consagração que eu estou fazendo junto com os arautos, né? Tá me trazendo várias percepções. Ontem nós estudamos o parágrafo 135 a 143 e vou contar um pouquinho da minha percepção sobre este caminho, sobre este estudo. E que eu tenho aplicado na minha vida e também tendo entendimento até como pessoa, como profissional, como mãe, colocando sempre essa percepção na minha história de vida. Então, estou compartilhando a minha percepção. Então, na aula 15, né, eles disseram muito sobre motivos que recomendam a esta devoção. Então, a minha percepção sobre tudo aquilo que nós lemos, e se vocês quiserem ler, tem o tratado, ele está em PDF, dá para você acompanhar toda a leitura junto comigo também, ok? Então, neste mundo de histórias contadas e vividas, Deus entregou dois importantes protagonistas para que os usemos como exemplo e assim tornemos como eles. Protagonista da nossa história. Todo ensinamento diz a respeito de mim, do que faço, ouço, penso, sinto e vivo, decido, das permissões do inconsciente e da consciência. Na aula de hoje é dito claramente, recomenda a devoção e não obriga. Mais que orar e ajoelhar, é preciso ser a oração, porque a oração vem da ação, mas essa ação não diz respeito dos outros, e sim de mim mesma. Então, pessoas se confundem no caminho e acabando que precisam salvar o outro, né? Ou fazer pelo outro, mas isso só deveria ser feito quando você já tivesse se salvado primeiro. Os conflitos acontecem com os salvadores que vê o erro no outro, menos em si próprio. E apesar de sentirem próximos a Deus, estão mais distantes do que podem imaginar. O caminho de Maria é o caminho da entrega, do confiar completamente em Deus, e assim ela nos mostra o que Deus tem a nos oferecer, e somos nós que negamos o tempo todo a sua abundância. A busca é um longo caminho, pode durar alguns anos, a vida toda, e às vezes essa vida não será suficiente para encontrar a abundância de Deus na nossa vida. Seguir com Ele é uma decisão que requer renúncia de quem fui para me tornar um instrumento, e só se tornará um instrumento de Deus aquele que compreender que não é diferente de ninguém e ser apenas um mistério que desabrocha na medida que permite o seu agir. Então, nesse dia de aula de ontem, foi essa percepção de quando eu vou me tornando essa pessoa como Maria foi, como mãe, como mulher, como filha, e daí para os homens, como nós vemos os nossos pais, né, a nossa mãe, e ser filho da nossa mãe, e aquilo que nós não tivemos, não jogar nossas frustrações daquilo que eu considerei que era importante para mim, na vida da nossa mãe, que teve também a sua vida de dificuldades, de incompreensões, de falta de... E é por isso que ela deu aquilo que ela possuía de maior valor para você e para mim. Se a gente quer buscar uma perfeição, a gente busca em quem? Em alguém que a gente possa olhar e considerar essa perfeição. E Maria é uma delas. Essa pessoa que pôde ser a perfeição em vida. E é por isso que podemos segui-la como exemplo. E isso se mostra exatamente no estudo de hoje. Então, Maria se dá ao seu escravo de amor, na aula 16.
Está no parágrafo 144 a 150. Então, o início de todo o estudo, o padre trouxe exatamente isso. O justo peca 7 vezes ao dia. Imagine aquele que não está no caminho ainda, ou que começou a caminhar. Quantas vezes nós não erramos, quantas vezes nós não fazemos algo de errado com alguém, somente em pensamentos. Quando eu sucumbo à minha preguiça, quando eu digo, hoje não. Quando alguém dá um bom dia e eu fico enraivecida porque para mim aquele dia não está bom. Então, quantas vezes nós pecamos por pequenos atos e nós não percebemos? Imagine aqueles que não estão buscando este caminho. Quantas vezes vão estar dentro dessa energia? Por quê? Porque é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele vive e convive diariamente. Então, o nosso meio, as pessoas que estão ao nosso redor, traz exatamente essa energia. Então, no entendimento de hoje, eu pude compreender exatamente a seguinte. Nos caminhos de ser como Maria e segui-la, não é sobre olhar de adoração, e sim de observação de como ser para receber aquilo que está disponível. Todos estamos em constante busca, alguns em caminhos retos, outros desviando para longe sem perceber que ao retornar voltará ao ponto em que se desviou. Ou seja, eu estou caminhando e começo a perceber o mundo com outro olhar, as coisas que estão com olhar. E eu me desvio deste caminho, porque eu acho esse caminho mais fácil, mais prazeroso, ele é mais atraente, visivelmente. Ele traz desejos para mim, ele me traz percepções gostosas. Então, esse caminho, aparentemente, eu não preciso renunciar nada. Eu estou recebendo coisas boas, então eu vou desviando desse caminho. E quando eu desvio desse caminho, uma hora esse caminho vai me mostrar que eu me distanciei de mim mesma. Eu me distanciei de quem eu sou. Eu me distanciei de Deus. E nesse momento que eu me distanciei, eu recobro a minha energia e volto ao meu lugar. E quando eu percebo que eu retorno ao meu lugar, eu olho para trás, observo, porque naquele momento eu estou no momento mais concentrado e percebo, puxa vida, eu quero retornar para aquela pessoa que era antes, porque aqui não deu certo. E ao retornar, eu preciso retornar com um passinho atrás do que eu estava antes até mesmo. Eu não vou retornar para o mesmo caminho. Eu preciso perceber o quanto o que eu era muito importante. E aí é neste lugar que começa a nossa jornada de, mais uma vez, tentar não desviar do caminho. Só que este tentar, muitas vezes, há falha. Porém, se eu estiver seguindo junto com alguém, esse caminho poderá ser mais fácil para que eu não desvie para tão longe. Eu desvio um pouquinho, mas logo eu consigo retornar. Assim somos no nosso caminho de evolução, crescimento, iluminação, né? Evolução, crescimento e iluminação, que nada mais é que uma viagem para dentro do seu eu interior. Então, não é que você se ilumina, ou você tem um crescimento, ou você se empodera, ou você tem algo maior. É que você começa a descobrir quem você é. E nesse caminho de descobertas é que as coisas começam a mudar e você começa a viver. No estudo de hoje... Só um momentinho. No estudo de hoje, percebo que, enquanto ainda não conseguir ver a mãe perfeita nela, não consigo ver em mim a filha perfeita que sou. Porque o julgamento que há me distancia da verdade do que é. A consagração a Maria é tirar todo o julgamento que eu fiz à mãe imperfeita que eu criei da terra. E tomar a mãe perfeita, ou seja, o amor que desejei, agora eu posso receber por meio dela. E assim curar meus traumas, significados por mim, na vida que vivo hoje. Ou seja, aquilo que eu vivi no meu passado com os meus genitores, papai e mamãe, eu dei significado ao que eles deram para mim, colocando-os como pessoas imperfeitas, me colocando acima deles, me achando melhor do que eles, porque eu vejo todos os erros deles. E agora eu
como julgadora que sou, condenei eles a dizer que eles não foram, não me deram, não conseguiram, não fizeram. Então eu estou julgando. Mas quando eu entendo que assim como eu, eles também têm suas dores e sofrimentos, eu agora posso receber o amor de uma mãe perfeita, que é Maria. Então, quando a gente olha exatamente essa parte, né? Então, a consagração a Maria é tirar todo o julgamento que eu fiz a mãe perfeita que criei da terra e tomar a mãe perfeita, ou seja, o amor que desejei, agora posso receber por meio dela e assim curar os meus traumas, significados por mim na vida de hoje. Toda mãe é intercessora entre pai e irmão. É sempre ela que advoga nosso favor. Então, tomá-la é buscar nela a inspiração de ser e fará com que eu não precise mais julgar os seres dessa terra, porque vejo em sua perfeição e assim meu irmão não mais julgará a mim, porque eu também não o julgo. Então, ou seja, quem não percebe muitas mães sendo aquela advogada de seus filhos? Ela luta com unhas e dentes. Ela intercede muitas vezes nas brigas, nos conflitos do pai com o filho, do pai com a mãe. Ela intercede também dentro daquele movimento, né, entre os irmãos. Então a mãe é sempre uma intercessora. Ela é uma advogada, ela defende aquilo que ela vê como mais justo, mas dentro do olhar dela. Mas quando nós falamos de Maria, ela intercede com amor maior, com amor justo, que ela vê você na sua inteireza, na sua importância, naquilo que você é, na beleza desse ser que existe em você e em todos os outros. Então, ao perceber isso, assim eu posso tomar Jesus para mim como irmão, entendendo que não julgo mais, não necessito mais ser repreendida pelo Pai, e assim agora ele me vê, porque eu o vejo. Porque como uma família, nós nos tornamos um. O amor sábio da mãe, sem brigas com o irmão e a proteção do pai por reconhecê-lo como tal. Mas, e sempre existe o mas, eu preciso compreender que, como instrumento, não faço nada, não vanglorio, porque não sou mais eu, e sim ele que atua por meio do seu espírito, e tão somente seu espírito. Então aqui eu preciso só tomar cuidado, que eu não faço nada, nem no meu trabalho, nem naquilo que eu exerço, é tudo por graças a Ele. E aqui eu se dissolve, esse eu fiz, eu faço, eu ajudo, eu não faço nada, porque se for da minha vontade, eu erro. Como eu já disse nos vídeos atrás, se for da minha vontade, eu o trairei. Mas se for da sua vontade, eu farei aquilo que é preciso. Então, vamos caminhar juntos todos os dias, fazendo aquilo que é preciso, porque o caminho reto é isso, é você considerar as possibilidades e perceber de dentro de todas as histórias, e a Bíblia conta lindas histórias para todos nós, essa história que está lá do passado, que traz aqui pelo nosso futuro, que faz com que eu e você possamos ter a nossa consciência maior, essa consciência que é o amor de Deus e a graça divina. Então, um bom dia a todos vocês, que fiquem com essa parte que, quando eu reconheço a mãe perfeita, eu tenho o irmão perfeito e o pai perfeito, e assim nos tornamos um. E nos tornamos um, nós podemos ser o instrumento perfeito da sua perfeição. Bom dia a todos, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã ou depois, quando eu trouxer novas reflexões desse lindo texto, desse lindo aprendizado que é esse tratado da vida de Maria Santíssima. Bom dia, até mais pessoal, tchau, tchau.